Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Samara, eu sou graduanda em Engenharia Civil e estagiária em obra vertical. E hoje eu vou falar aqui um pouco com vocês alguns conselhos que eu daria para quem está iniciando a graduação agora. Bem, o primeiro conselho que eu daria é: seja amigo dos professores e esteja atento a todas as atividades. Por quê? O que é que acontece? Geralmente, o primeiro ano da graduação é um impacto para todos os estudantes. Tenha você estudado em instituição particular, pública ou então federal, ensino técnico, é um impacto muito grande, porque você sai daquele ambiente do ensino médio em que você está acostumado ali, o professor está sempre no seu pé e tal, e você entra em um ensino assim totalmente diferente, em que um professor ele dá o assunto, mas é você quem tem que correr atrás para aprender, para resolver as questões e para ter o seu próprio aprendizado. E por que eu acho importante você ter uma aproximação com os professores? Porque eles estão ali para te orientar. E muitas vezes o que acontece com o estudante de graduação é que ele cria uma barreira com o professor, ele acha que o professor é o inimigo, mas não é. O professor está ali cumprindo o papel dele, que é passar o conteúdo, e o aluno tem que cumprir o seu papel, que é buscar, entender o conteúdo e buscar o professor quando tiver dúvidas. Eu falo isso por experiência própria. Na graduação de engenharia, os primeiros semestres, o que é que você vai ver? Você vai ver disciplinas de cálculo, principalmente cálculo diferencial e integral. Você vai ver físicas, são 3 físicas, 3 cálculos e uma disciplina de química, que você vê nos anos iniciais. E para alguns estudantes é um impacto muito grande, principalmente pela forma que os professores abordam o cálculo. Muitas vezes o professor da graduação, ou no meu caso a minha professora, ela era doutora, né, na área de matemática, então a forma que ela dava no assunto assim era absurdamente assim diferente de tudo que eu tinha visto. E eu me lembro, no primeiro dia de aula, ela falou com a gente: olha, vocês revisem esses assuntos, que eram conjuntos numéricos, assuntos básicos mesmo da matemática, que isso vai ajudar vocês a ter um desempenho legal na disciplina. Mas muitos alunos não deram bola e tal, ela passava lista de exercícios e às vezes os alunos não procuravam responder. Eu sempre tentava, mesmo que eu não conseguia a questão toda, mas eu fazia e enviava para ela corrigir, e sempre tirava dúvida quando eu não sabia resolver uma questão. Então, o meu conselho é esse: esteja próximo aos professores e faça as questões, porque você vai descobrir que cálculo é resolver questões. Você não vai entender o cálculo só na teoria, você precisa estar ali resolvendo questões. Claro que eu não estou falando aqui, o aluno perdeu na disciplina só porque não estava próximo ao professor. Não, há casos e casos. E eu acho que a principal falha é porque muitos alunos eles vêm do ensino médio e não têm uma base boa a matemática. Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouco sobre quais são os assuntos que você deve revisar, que vai te ajudar. Não tô falando assim, generalizando, sabe? Eu tô falando algo que eu vivenciei, que foi bom pra mim, que me ajudou durante a graduação. O segundo conselho que eu daria para quem está iniciando a graduação é: procure conhecer pessoas que já são formadas, nem que seja seguindo alguém no Instagram, ou procure conversar com quem já está nos últimos semestres, porque essas pessoas elas já têm uma noção do que é a área da engenharia. Quem está iniciando na graduação e não passou por um ensino técnico em edificações, por exemplo, que já estagiou, não sabe ainda, não teve contato com a área. Muitas vezes você não teve a oportunidade de descobrir realmente o que é a engenharia, o que é que o engenheiro faz, o que é que o engenheiro precisa conhecer. E aí o que acontece? Nos anos iniciais da engenharia, são disciplinas assim de cálculo, que você fica lá calculando, são físicas, são químicas e laboratório. E aí aquilo te desmotiva, porque você está em uma graduação de matemática ou física e você não está em uma graduação de matemática e física, você está se formando em engenheiro. Então você precisa saber do que se trata a engenharia. E você tem a de introdução à engenharia, mas ali só uma visão assim básica do que você vai ver mais para frente. E às vezes eu percebo que muitos alunos se
se desmotivam no meio do caminho porque não descobriram o que é engenharia, por dificuldades nas disciplinas básicas de química, de física, matemática, cálculo, e aí desistem do curso. Eu falo isso porque eu acompanhei, porque eu já parei parar de assistir por causa disso. Então, busque conhecer, busque conhecer as pessoas, busque conhecer a área. Isso remete à minha terceira dica. Procure estagiar cedo. Quanto mais cedo você conseguir estagiar, melhor. Por quê? Mesmo que você não tenha cursado as disciplinas específicas na questão de projetos, enfim, que vão te dar conhecimentos específicos, você só vai ter conhecimento com a prática. Eu entendi que você precisa praticar para você aprender. Se você está vendo ali na teoria, é uma coisa, mas quando você vai para a prática é totalmente diferente. E eu falo isso por experiência própria também. Na graduação, eu voltei a estagiar no ano de 2019. E eu tinha um desempenho muito bom nas questões das matérias, na graduação. Mas aí, quando eu comecei o estágio, eu percebi, assim, que eu não tinha noção nenhuma de projeto, sabe? Eu comecei a trabalhar em 2019 com projeto. E às vezes tinha que trabalhar também com orçamento. Eu não sabia nem por onde começar. O que era um orçamento, o que era um projeto topográfico, o que era um levantamento topográfico, eu não sabia. E eu tinha acabado de cursar a disciplina de topografia. E eu tinha feito um trabalho grande, assim, de levantamento topográfico e tal. Mas eu vi, assim, que na prática era bem diferente, sabe? É muito diferente. Você aprende a lidar com pessoas, você aprende a resolver problemas, você aprende a resolver situações que aparecem ali na hora e às vezes você não tem uma pessoa para recorrer, então você tem que ter ali a criatividade para resolver o problema. E isso é muito bom, porque atuando, trabalhando ali no estágio, você vai saber se você quer realmente seguir naquilo, ou então você vai conseguir identificar com que tipo de área que você gosta de trabalhar, se você gosta de orçamento, se você gosta de projeto, se você gosta de obra, se você não gosta de nada disso, se você gosta de uma área totalmente diferente. E é no estágio que você vai conhecer isso. Então, por isso que eu falo, inicie cedo, se descubra, se inove dentro da área. Um último conselho que eu daria é: descubra quem você é dentro da graduação, porque assim, às vezes a gente fica muito preso a só ali tá resolvendo questão, estudando a matéria e tal. Mas não é só isso, tipo, descubra quais são as suas competências, quais são os seus pontos fortes como estudante, como profissional. Desenvolva sua comunicação, desenvolva sua capacidade de se relacionar com pessoas, porque tudo isso faz parte de quem você é e fará diferencial quando você se formar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Me siga no Instagram, lá eu posto conteúdo diariamente. Agora eu estou falando um pouco sobre planejamento urbano, vou falar sobre o Código de Obras da cidade de Barreiras. E é isso, aqui também futuramente eu vou estar postando alguns conteúdos técnicos, mas por enquanto eu quero que vocês me conheçam, quero compartilhar experiências com vocês. E eu quero assim que vocês entendam que essa etapa de graduação é uma etapa complexa, uma etapa difícil, que muitas vezes assim a gente desanima, mas não desistam, continuem, persistam e testem, inovem, se descubram dentro da área, trabalhem cedo e se apaixonem, porque a engenharia é isso, é uma área que tem inúmeras vertentes, é uma área que te possibilita trabalhar com diversas coisas diferentes. Se você não gosta de uma área, você tem a possibilidade de trabalhar com outra que é totalmente diferente, mas que está interligada. E é por isso também que você vai precisar de parceria. Por quê? Você não vai trabalhar com todas as áreas, mas na engenharia o interessante é porque às vezes todas elas estão correlacionadas. Por isso você precisa fazer amizade com seus colegas, porque cada um vai por uma área, mas você vai precisar de parceria. Se você for trabalhar em um edifício, executar uma obra, você vai precisar de alguém que faça projeto estrutural, alguém que faça projeto de escoramento, alguém que faça a topografia da sua área. Você não vai conseguir fazer tudo isso. Por isso, crie conexões. Conexões são importantes. E é isso. Estejam aí no próximo vídeo. Próximo domingo eu estarei postando novamente. Tchau!